Olá! Como sempre, a cereja do bolo a gente deixa para o final, então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o terror dos alunos das exatas, né, que é o cálculo diferencial integral. E de lambuja eu vou mostrar como fazer um gráfico 3D. Eu já estava esquecendo, tá? Nesse vídeo eu vou cumprir a promessa de finalizar essa série sobre o WX Maxima. Finalmente! Tá? E só para deixar claro, não tem como trabalhar o cálculo diferencial e integral aqui, né? Mas eu tenho como apresentar um pouco de derivadas e um pouco de integrais. Então, qual vai ser o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo vai ser trabalhar com funções. Primeiramente, vamos definir as funções e vamos aprender como fazer as derivadas, né, dessas funções no WX Maxima. E aí, a partir do momento que nós aprendermos a fazer isso, nós vamos verificar a existência de um padrão, né? Algo simples que pode ser feito e reproduzido para várias funções. E uma coisa interessante é que vamos ter condições de fazer algo que geralmente temos um pouco de dificuldade, né? Que é o seguinte, quando você se acostuma a trabalhar com funções dependentes de x, e aí você tem que fazer uma troca de variáveis, porque de repente em uma outra área você vai ter uma fórmula matemática onde os símbolos são trocados e aquilo dá uma bugada no seu cérebro, né? Quando acontece isso, você fala, ai meu Deus, o que eu faço? Então, o que a gente vai aprender? Nós vamos aprender como fazer a derivada dessas funções e vamos aprender a fazer a troca de variáveis, né, quando você está trabalhando com funções executadas em outras áreas. Então, isso é uma coisa bacana, né, para que a gente faça conexão da matemática com outras áreas do conhecimento. E o mesmo é válido para as integrais. Então, vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar com as funções e com as integrais dessas funções e vamos tentar encontrar nesse processo um padrão. E depois, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar, né, aplicações dessas funções para outras áreas do conhecimento. Como é que a gente faz essa mudança, tá? Ou seja, continua resolvendo, fazendo integrais de funções, mas somente, vamos dizer assim, é como trocar de nome. Então, vamos aprender a trocar o nome das coisas para fazer a mesma coisa que estaríamos fazendo antes, que era a parte da integração ou mesmo da derivada. Então, com isso, vamos ao vídeo, né? Vamos dar continuidade. E como sempre, tá? Para não perder o costume, vou começar com uma breve revisão do vídeo anterior, até porque vamos precisar de algumas coisas que trabalhamos naquele vídeo, tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma revisão, então vamos relembrar a questão da atribuição. O que é atribuição? Sempre lembrando, no caso do WX Maxima, quando você vai fazer aqui, por exemplo, ó, m igual a x mais y. Então eu vou pegar esse x mais y e vou atribuir isso daqui ao m. Então toda vez que você pensa no m, você tem que pensar, olha, esse m, na realidade, é x mais y. O n é x menos 2y. Como é que nós fazemos isso no WX Maxima? Essa alteração é, ao invés do igual, eu vou utilizar dois pontos. Isso é uma atribuição. Perfeito? Então, executamos isso, né? Então, temos aqui m dois pontos, x mais y, fecha o comando com ponto e vírgula, n dois pontos, x menos 2 vezes y. Feito isso, temos a atribuição e ótimo, funcionou, beleza? E agora vamos aprender, né, relembrar o comando passar a borracha, né? O que é passar a borracha? É apagar esse tipo de atribuição. Porque se a gente não apagar essa atribuição, toda vez que eu digitar um m, vai aparecer no lugar do m x mais y, como tem que ser. Ok? Só que pode chegar em um determinado momento que você fala, não, mas eu não quero, eu quero que isso volte a ser m ao quadrado e n ao quadrado. E aí, nesse caso, eu tenho que matar as atribuições. Aí, nesse caso, eu uso esse comando que é o kill, beleza? Tá, então com isso relembramos o comando passar borracha. Beleza? Agora nós vamos trabalhar a parte da resolução de equações. Como é que nós resolvemos equações? E vamos relembrar que esse procedimento é bem simples, tá? E para fazer esse procedimento, nós temos que pegar aqui as duas equações, lembrando que nesse caso, como não é uma atribuição, eu não estou distribuindo 22 a isso tudo aqui, porque não tem como fazer isso, né? Dentro do Maxima. O que você faz? Você usa o igual, porque aqui não é uma atribuição, mas sim a montagem de uma equação. Beleza? Uma vez que nós temos consciência disso, vamos aqui em resolver, tá? Tudo sempre ao alcance da seta do mouse, né?
E aí, lembrando que a partir do momento que você selecionou, vai aparecer aqui, só que você não pode utilizar o ponto e vírgula, você vai utilizar somente a vírgula. Quais são as variáveis? X e Y. Então, damos aqui o OK, pronto, resolvemos essas duas equações. Se você quiser o resultado numérico, você vem aqui para o numérico, pronto, agora você tem a resposta numérica. Eu acho muito mais charmoso a resposta dessa forma, até porque ela é mais correta do que essa daqui, né? Porque aqui você tem um número infinito e não tem como representar um número infinito aqui nessa... Não há uma representação de um número infinito, né? Então, para mim, a melhor representação é na forma de fração, mas fica a gosto do freguês. Agora, se eu quiser fazer um gráfico, né, 2D, como é que eu faço esse gráfico? Seleciono uma função que eu quero graficar, tá? E a partir do momento que eu selecionei, venho aqui em gráfico 2D, pronto, eu tenho a função, tenho aqui os limites, onde x está variando de menos 5 a 5, dou OK, pronto, está montado o gráfico, tá? Então é isso, resolvido o problema. Agora vamos realmente para aquilo que é de interesse no vídeo, que é fazer derivadas, né? E entender como é que isso é feito. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função e depois eu vou derivar essa função. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso pegar a minha função, né? Escrever aqui a função que eu quero, ok? Que é x elevado a n. Eu seleciono essa função. A partir do momento que eu selecionei, eu venho aqui e no diff, ok? Então eu sei que aqui é x elevado a n, está aqui selecionado. E eu venho aqui diff. Por que diff? Vem de cálculo diferencial. E aí, o que você faz? Você vem aqui no diff, a partir do momento que você selecionou, vai aparecer aqui, ó, tá vendo? X elevado a n. Qual é a variável? Ou seja, essa função está sendo derivada em relação a quem? Em relação a x. E quantas vezes eu estou derivando? É somente uma vez. A partir do momento que eu fiz isso, dou OK. Pronto, agora eu tenho a derivada. Tá aqui, ó, bateu certinho, né? Ou seja, com isso, você consegue fazer uma gama de derivadas e a única dificuldade é você escrever ela de forma correta, tá? Se você escreveu certinho ali no WX Maxima, não tem erro, ele vai fazer a derivada. Aí, de repente, você fala, mas será que não tem uma forma mais bacaninha de escrever isso? E aí é que eu comento com vocês do que nós vamos precisar da aula anterior, né? Do vídeo anterior. Então, no vídeo anterior, nós aprendemos uma coisa que é a atribuição. Então, o que nós temos que fazer? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um f, ok? E eu estou falando que eu vou jogar essa função em f. Então, se eu fizer isso, eu tenho aqui, ó, executei. Então, agora o f tem esse tipo de comportamento. Então, eu sei que toda vez que eu chamar o f vai representar x elevado a n. Beleza? Vamos passar agora para um outro processo. Então, se toda vez que eu tiver o f, esse f, ele vai ser o x elevado a n, então, ao invés de eu ficar escrevendo a função aqui dentro da derivada, eu simplesmente coloco o f. Perfeito? E aí eu executo. Tá? E aí você vai verificar que dá a mesma resposta, porque o f, na realidade, é o x elevado a n. E aí eu tenho condições de ainda facilitar um pouco mais isso, ou seja, eu posso deixar tudo isso na mesma linha, onde eu chamo a função e faço a derivada da função. Então, com isso, eu economizo espaço, né? Então, aqui, ó, você vê, eu tenho a função e faço a derivada da função. Sempre lembrando que para executar esse comando, eu tenho que dar Shift Enter, tá bom? Como foi comentado aqui, né? Lembrando assim, ó, comando ou é Shift Enter, ou você vem aqui nesse ícone. E tá. Agora, se eu quero economizar um pouco mais de espaço ainda, como eu não preciso muitas vezes ver a função que eu criei, porque às vezes eu falo, olha, já tenho segurança na construção da função, então você vai lá e esconde a função e você só tem agora o resultado dessa derivada. E aí você vai verificar que o que nós estamos fazendo é idêntico ao que está acontecendo aqui. Ó. Aqui eu estou definindo a função, aqui eu estou definindo a função no WX maxima, aqui eu estou fazendo a derivada e aqui eu estou fazendo a derivada de f em relação a x, de f em relação a x, uma vez. Porque a derivada ela pode ser feita mais de uma vez. Ok? E aí, como é que eu faço isso para as demais funções? Por exemplo, Euler elevado a x. Se você não sabe como escrever o Euler,
no Maxima, né, porque às vezes ele tem uma diferencinha, você vem aqui, por exemplo, ó, tá vendo nos símbolos matemáticos? Nos símbolos matemáticos está aparecendo aqui um Euler, tá? Esse E aqui é um E de Euler. Então, se você clicar nele, vai aparecer esse E. Então, E elevado a vezes x, e aí você faz a derivada. Você vai verificar que a única coisa que você muda é isso aqui, ó. A única coisa que você altera é isso. Então, vamos fazer aqui a derivada, ok? Feito a derivada, encontramos exatamente o mesmo resultado, ó. A Euler elevado a x. O Euler, na resposta do WX maxima, é percentual E, beleza? Ou seja, bateu, a resposta foi idêntica. Agora, no logaritmo, né? Logaritmo neperiano de x. A única diferença é que logaritmo neperiano você escreve como sendo ln. Já no WX maxima, se você escrever log, o próprio log já é o logaritmo neperiano. Então, a única diferença é que você não vai colocar ln, você vai colocar log. Então, agora você executa e você vai encontrar a mesma resposta. Você só faz a substituição da função. Então, se você sabe escrever a função, resolveu. Por exemplo, nós já sabemos que o seno, né, no maxima é sim. Então, aqui, vamos executar. E dá cosseno, bateu. Vamos agora fazer a derivada do cosseno. A derivada do cosseno vai dar menos seno. Vamos verificar se bate? Bateu. Ok? Só substituindo a função. Lembrando que, ao invés de tag, é tan, ou seja, se você sabe isso, você consegue fazer a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Vamos verificar se bate? Olha, secante ao quadrado. Aí você fala aqui, mas não é o x que está ao quadrado? Não, é que a gente tem que lembrar que a secante ao quadrado é secante vezes secante, ok? O que está escrito aqui é exatamente isso, é secante de x vezes secante x. Tá? Esse daqui é só uma nomenclatura que, na minha opinião, ao invés de facilitar, dificulta um pouco a compreensão. E agora, e se eu tiver uma soma de funções, será que ele também faz a derivada? Faz também, ok? Então, tudo que você faria à mão, ele também faz. Então, aqui você vai ter cosseno mais 2x, cosseno mais 2x. Então, ele faz a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. E funções que se multiplicam. Será que ele faz a derivada? Também faz. Tá? Então, você vai verificar que tudo aquilo que você faz à mão, ele vai ter condições de reproduzir. E a única dificuldade que você vai ter é de escrever a função. Isso ajuda porque você economiza no tempo de decorar tabelas, né? Então, aqui, beleza? E agora, vamos, né, derivando agora essa função, também vemos que bate. E agora vamos para o próximo passo, que é a mudança de ares, né? Ou seja, ao invés de você trabalhar com uma função f, a minha função agora vai se chamar x. E, em vez dessa função depender de x, ela vai depender de t. Então, qual é a alteração? A única alteração é você tem que saber escrever a função, ou seja, quando você for trabalhar lá na sua área de atuação, você vai ter lá a função, né? Ok? Que você tem na sua área, física, química, enfim, qualquer outra área onde você tem algo que designe o comportamento de uma outra coisa, de uma outra função. Então, nesse caso, eu tenho a função que no lugar seria, no lugar de f é x, então no lugar de f você coloca x, no lugar de x, né, você coloca t, ok? Então aqui no lugar desse x eu vou colocar t, e a única alteração que você tem que fazer é essa, e acabou, né? E com isso você tem aqui a regra do sorvetão, ok? Então na realidade aqui você tem o sorvetão, e quando você deriva a função aqui do sorvetão, você vai ter a função velocidade. Será que a gente obtém isso? Está aqui, ó. A partir do momento que eu peguei esse cara e derivei, eu tenho essa resposta, que é essa resposta que está aqui. Então, aqui eu tenho uma função, que está descrita aqui, e aqui eu tenho a derivada, que é essa daqui. Tá? Uma vez feito, não tem como errar. Tá bom? A mesma coisa, essa daqui é uma função que descreve um comportamento oscilatório no tempo. Tá? Um A cosseno de ômega t. E às vezes a pessoa se equivoca na resolução dessa derivada, né? Porque você tem a derivada externa, que é do cosseno, que vai dar seno, e a derivada interna do ômega t, que vai dar ômega. Perfeito? E aí, você pode até errar fazendo essa conta à mão, mas no WX maxima não tem erro. Beleza? Se você fez certo, não tem como errar. Vamos agora para a parte das integrais. E a parte das integrais, o procedimento é exatamente o mesmo. Tá?
Só que eu vou ter que matar a variável x, lembra da função apagar? Então eu tenho que apagar a variável x, e aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer a integração de x elevado a n. Então o procedimento vai ser o mesmo, x elevado a n, eu venho aqui, seleciono x elevado a n, e aí eu venho aqui e integrar, tá? Então selecionei aqui integrar, você vai verificar que é tudo bem fácil, né, de fácil acesso. Já está aparecendo aqui o x elevado a n, e a variável de integração é x, ó, é um f de x e a integral em x, beleza? Eu posso fazer aqui definir o limite de integração, por exemplo, uma integral que vai de x0 até xf, né? Ou tanto o valor literal quanto um valor numérico, ele vai funcionar da mesma forma. Então eu vou dar aqui o OK, pronto. E aí ele vai perguntar se o n é igual a menos 1, porque está verificando que o n tem que ser diferente de menos 1. Então ele te pergunta isso, ele procura descobrir qual é o problema. Aí você fala, não, OK, e aí ele vai te dar a resposta da sua integral. E aí bateu. E aí como é que nós fazemos para agilizar o processo? Exatamente a mesma coisa. Pega essa função, atribui a f, coloca aqui um cifrão para não ficar aparecendo. No lugar de x elevado a n, você vai colocar o f, porque o f já é x elevado a n. E pega esse cara, coloca na mesma linha para economizar espaço e faz aqui novamente a sua integração. E com isso você obtém a resposta da sua integral. Shift Enter, ótimo. Está aqui a resposta da integral. Bateu. E agora a integral da exponencial. Será que ele vai fazer? Fez. Euler elevado a x dividido por a. E a integral de 1 sobre x, tá? Lembra que aqui não poderia ser menos 1, por quê? Se for menos 1, né? Se aqui for menos 1, esse cara aqui vai dar 1 sobre x. E quando é 1 sobre x, olha o resultado da integral. Dá logaritmo neperiano, bateu. E a integral do seno, menos cosseno, porque é o inverso da derivada. Ok? E aqui você tem a função cosseno. A integral da função cosseno vai dar seno. A integral da função tangente vai dar log da secante. Ótimo. Olha, você vê, a única dificuldade que você tem é a escrita da função. E aí você faz a integração. A integral de funções que se multiplicam, ele vai fazer. Tá? E agora vamos para outras áreas do conhecimento. Né? Que, por exemplo, eu tenho aqui 2πr. Né? Sempre lembrando, o que é 2πr? 2πr é o comprimento da circunferência. Se você fizer a integral de 2πr, eu vou ter a área da circunferência, né? A área do círculo. E aí o que tem? Né? Qual que é a área do círculo? É πr ao quadrado, que é o que foi obtido aqui. Então, se você pegar o 2πr e integrar, você tem a área, tá? Do círculo. Tá? E aqui eu já tenho uma aplicação para a área da física. Né? Quando você tem, por exemplo, a aceleração que é igual a menos g, e você faz a integral de a dt. Quando você faz essa integral, olha aqui, ó, a única coisa que você vai colocar, ó, no lugar da função f, você vai colocar a, né? No lugar da função tempo, você coloca t. Então, é a mesma coisa. Aqui você tem o x, você vai trocar por t, e aqui você tem a função f, você vai substituir por a. E aí, você faz exatamente a mesma coisa e obtém o resultado correto, ok? Vamos agora para essa integral da velocidade menos gt, né? Vamos fazer essa integração. Aqui você vai obter parte daquela equação que eu comentei que era do sorvetão. Então, tudo está funcionando de acordo com o figurino. Aqui nós temos a força entre duas cargas pontuais. Você vai fazer a integral disso e o resultado dessa integral leva para algo ligado à energia potencial elétrica. Né? Aqui nós temos a força, a lei de Hooke. E aí, se você fizer essa integral, nós vamos ter aqui a energia potencial, um precursor lá da energia potencial elástica. E aí vai. Então, você vai verificar que ao trabalhar, ao conhecer a função, você consegue fazer a sua integral se essa função for integrável. Beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos matar todas as informações anteriores para não causar nenhum tipo de problema futuro, né? E vamos trabalhar aqui, só remodelar o tamanho do gráfico para não ficar uma coisa tão grande quanto essa que apareceu aqui em cima. Só mostrar para vocês, ó, tá vendo que está tomando todo espaço? Então eu vou remodelar o tamanho do gráfico para ele aparecer na tela. E aí eu vou fazer uma coisa que eu vou mostrar o que é bacana do WX Maxima. Você consegue definir a função, fazer a derivada dessa função e depois fazer o gráfico dessa função. Isso tudo ao mesmo tempo.
tá? E só não vamos fazer de uma só vez porque eu vou mostrar o passo a passo. Então aqui eu tenho a função, aqui eu fiz a derivada da função, estou atribuindo o valor dessa derivada a uma função chamada f1, e eu vou pegar essa função f1 e vou graficar. Tá? E como é que eu faço esse graficar? Nós já aprendemos, né, como é que nós fazemos o gráfico. Então, é só praticamente você copiar e colar. Né? O procedimento é isso. Você tem lá a função de gráfico, e se você copia o comando, é só você fazer a devida substituição. Tá? E é isso. E aí você faz... vamos fazer o gráfico. Então, vamos fazer aqui a função, a derivada da função. Ok? Então, temos aqui a função, a derivada da função, e agora nós vamos proceder o gráfico dessa função. E esse gráfico bacaninha aqui é um gráfico de um batimento. Tá? O que é batimento? É quando você coloca duas frequências semelhantes, começa a aparecer um nhon, 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 que é o sobe e desce da amplitude, que é exatamente o que aparece aqui. Tá? De repente o cara vai falar que eu estou viajando na maionese. Não, isso é possível de ser feito e é bem simples. Tá? E aí, além de você fazer a derivada, você pode pegar o resultado dessa derivada aqui da função f1 e integrar. E quando você integra, você tem que voltar nesse valor. Será que isso vai acontecer mesmo? Né? Vamos fazer aqui a integral de f1. Quando eu faço a integral de f1, está aqui, ó, voltou ao valor, a função inicial. E se eu quiser agora fazer o gráfico desse f, né? Será que é possível fazer o gráfico desse f? Sim, é possível. Está aqui, ó. Feito o gráfico da função. E aí, de repente, o cara vai falar, não, mas é a mesma função. Não, são funções diferentes. Quer ver? Ó? Olha bem aqui, tá? E olha aqui. Então, você vai verificar que é um comportamento diferente dessas funções, indicando que a função e a derivada da sua função não são iguais, tá bom? Agora, como prometido, que ficou a cereja do bolo, né? Vamos aprender a fazer gráficos 3D. Então, por exemplo, se eu pegar um seno de x vezes um cosseno de x, como é que eu faço para graficar isso? Você vem, né, nessa caixinha maravilhosa aqui de matemática geral e coloca aqui gráfico 3D. Apareceu a função, vamos deixar aqui a variável x de menos 5 a 5 e a variável y de menos 5 a 5. Você dá o OK, pronto. A partir desse momento, nós temos a sua função tridimensional. E aí você fala, cara, mas é estático, não tem graça, né? Para melhorar essa graça, né? Deixar isso mais bacaninha, você vem aqui, tira o WX, né? E aí faz o seguinte, ó, executa. A partir do momento que você fizer isso, você tem seu gráfico, você tem condições de manipular esse gráfico, tá? E é isso. E se você quiser fazer esse gráfico aqui, que é o gráfico da interação entre duas cargas pontuais, né? Vamos fazer aqui o gráfico 3D disso, tá? E variando o x e o y de menos 5 a 5. A hora que você faz esse gráfico, você tem esse negócio bem bizarro aqui. Opa, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu limitar o eixo z aqui, para não aparecer essa coisa assim, bem, né, meio distópica. Deixa eu só limitar aqui o eixo z e falar que meu eixo z também vai variar de menos 5 a 5. Eu tenho condições de fazer isso, eu só esqueci de fazer. Então eu venho aqui, vou fazer de novo esse gráfico e vou ali para o início e vou ter esse gráfico. E aí você fala, mas, pô, ficou aqui no WX Maxima. Não é legal. Tira o WX, executa e agora você tem condições de rotacionar isso. Isso lembra até um pouquinho de relatividade, né? Daqueles buracos negros, alguma coisa assim, mas não é, tá bom? É uma outra situação, mas é interessante, né? Enfim. Mas é isso, gente. É o que tinha para mostrar para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil e com isso finalizamos o WX Maxima e até mais.